Graça e paz, igreja. Estamos aqui nessa noite para estar compartilhando uma palavra com os irmãos nesse período, de isolamento social, de pandemia, onde nós fomos convidados a ficar em casa, a voltar para os nossos lares, a deixar de fazer muitas das nossas atividades que fazemos no nosso dia a dia. Mas o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A palavra está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19, que diz assim, é uma palavra conhecida e que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Está escrito assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele me faz andar como os pés da corça e Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que no momento de dificuldade, no momento de luta, de crise, de pânico, mas é um Deus que coloca no nosso coração uma paz, a alegria, porque a nossa verdadeira alegria não está nas coisas, não está nos lugares, está na salvação em Jesus. E todos os dias nós somos deparados com notícias de tragédias e dificuldades. Além disso, particularmente, podemos enfrentar vários momentos das nossas vidas, crises, dias maus, problemas na família, problema profissional, enfermidades. E agora mais do que nunca nós estamos vivendo uma crise no mundo, uma crise global, essa pandemia que está apavorando, que está trazendo muito pânico, muito medo a muitas pessoas. O fato é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar os dias maus. Dessa maneira podemos nos perguntar como enfrentar e vencer esses tempos de crise, esses tempos de pandemia, esses tempos de isolamento social. Por meio da palavra de Deus que acabamos de ler, podemos observar que o livro de Abacuque demonstra justamente uma grave crise espiritual, moral e social que o povo de Judá estava enfrentando. O período era que esse profeta viveu foi marcado por uma verdadeira crise na sociedade de Judá. Violência, destruição, opressão, injustiça, guerra. Somente para citar alguns exemplos de situações adversas. Assolamento. Justamente nesse contexto desesperador, Deus levanta Abacuque, que por sua vez se mostra perplexo e inconformado com a situação vivida pelo seu povo e por isso busca em Deus uma resposta. E nós, a quem temos buscado nesse momento de luta, nesse momento de crise, nesse momento de epidemia? Quem nós temos buscado? Será que temos agido como Abacuque e buscado a Deus? Para enfrentarmos e vencermos as crises, esses problemas que estão hoje ao nosso redor, à nossa porta, é imprescindível que reconheçamos que Deus está sempre conosco, seja quando passarmos por tempos bons, felizes
ou seja, quando enfrentarmos problemas e dificuldades tão graves que acreditamos que não iremos suportar. A nossa vida está nas mãos de Deus e o seu cuidado se manifesta a cada um de nós, a cada momento e a cada circunstância que vivemos. Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus diz lá em Salmo 46:1 que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nele encontramos segurança, paz e força para enfrentarmos as crises e permanecermos firmes, inabaláveis. Por isso é importante que saibamos que os tempos que estamos vivendo hoje, esse momento de crise, esses momentos que Deus permitiu que nós voltássemos todos para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias. Devemos nos aproximar, usar esse tempo para nos aproximar de Deus e levar a nossa família a aproximar-nos de Deus e não nos afastarmos dele. Hoje nós estamos afastados fisicamente do nosso convívio social, mas nós não podemos nos afastar do nosso convívio espiritual, da nossa comunhão com Deus. Esse é um tempo que nós devemos buscar ter essa comunhão com Deus. Mas como buscar a Deus nesses momentos de crise? Como nós devemos buscar? Tempos de crise também podem nos conduzir a buscar a Deus. Por isso que olhando para a vida de Jó, quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó foi um homem que sofreu as piores coisas que o ser humano pode passar. Ele perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu os bens, perdeu saúde. Mas uma coisa Jó não perdeu: a esperança no Senhor. E naquele momento que ele estava muito atribulado, onde as suas forças estavam quase se esgotando, a palavra do Senhor diz que quando Jó orou pelos seus amigos, orou pelos outros, pelas outras pessoas, Deus veio sobre a vida de Jó. A intervenção divina veio sobre a vida de Jó. Deus mudou a história de Jó, porque Jó intercedeu pelos seus amigos, pelas pessoas. Quando nós colocamos a vida das pessoas na presença de Deus, através da intercessão, Deus muda a história. Abacuque cria na intervenção divina. Ao ser informado que os caldeus seriam instrumentos utilizados por Deus para o juízo sobre a nação de Israel naquele momento, ele intensificou a sua intercessão, clamando ao Senhor para que não viesse aniquilar a sua nação, para que não viesse destruir a sua nação. E hoje nós vivemos um momento de pânico em várias nações no mundo. Essa epidemia, essa pandemia que está aí em todos os lugares, colocando as pessoas em pânico, voltando as pessoas em isolamento. E da mesma forma como o Abacuque não ficou parado, não ficou indiferente com aquela situação, mas ele sabia que só uma pessoa poderia mudar essa situação, e essa pessoa era Deus. E ele se colocou na brecha, ele se colocou diante de Deus em favor da nação de Israel. Ele intercedeu. Então, em momentos de crise, em momentos de luta, de guerra, nós devemos intensificar a nossa oração, a nossa intercessão a Deus. A oração intercessória. A Bíblia Sagrada afirma que o Senhor ouve a nossa oração e o nosso clamor. Ele nos tira de um poço de destruição, põe os nossos pés sobre a rocha e nos firma num lugar seguro. Salmo 40, versículo 1, 2 diz
que Ele nos tira desse lugar. Só Ele pode nos tirar dessa situação. Só o Senhor pode nos tirar dessa situação. E isso acontece quando nós colocamos na presença de Deus em intercessão, em oração. É tempo de nós aproveitarmos que estamos recolhidos em nossos lares, em nossas casas, e clamar a Deus que venha o reino dele, que venha a sua justiça, que venha a mudança, que venha a transformação, que venha a cura. A intercessão e a confiança em Deus não permitem que nós nos entreguemos ao desespero, mas concede a esperança no cuidado do Senhor. Ela nos dá a esperança, ela nos enche o nosso coração de esperança, porque sabemos o Deus que servimos, sabemos o Deus, nós sabemos o que o nosso Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus que muda as circunstâncias. O nosso Deus é um Deus que pode falhar a medicina, pode falhar a ciência, os políticos, mas é um Deus que não falha, é um Deus que não muda. E nós precisamos nos posicionarmos com essa ferramenta, com essa arma que Deus nos deu, que é a intercessão, que é a oração em favor de todos aqueles que precisam. Diante da terrível crise que Judá enfrentava, Abacuque não se desespera, não se revolta contra Deus, não se distancia de Deus e não se queixa dele. O profeta se aproxima do Senhor, reconhece seu governo e soberania. Ele ainda declara a sua total dependência, consciente de que Deus e ninguém mais poderia intervir, sustentá-lo em meio a essas crises. Essa crise que Israel vivia. Abacuque sabia disso. Abacuque estava convencido de que para enfrentar e vencer a crise era necessário reconhecer Deus como fonte de alegria, como fonte de esperança. E ele fez isso através da intercessão, através da oração. Ele orou a Deus, ele clamou pela misericórdia do Senhor sobre aquela nação, sobre aquele momento que estava vivendo. Da mesma maneira, para vencermos a crise, essa crise que estamos vivendo, essa pandemia que assola a terra, é necessário dependermos de Deus mais do que nunca. Pois se o Senhor, assim como a palavra diz lá no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero te dizer nessa noite, é tempo de buscarmos o Senhor. Deus está dando uma oportunidade para nós unirmos como família. Unirmos como família e clamar pela manifestação do Senhor nesses dias. Deus pode e vai mudar a história. Deus pode e vai fazer. Porque hoje já existem pessoas que estão buscando ao Senhor, clamando dia após dia, hora após hora. E eu creio que essa é a arma mais poderosa que nós temos nesse momento. Não é uma vacina, não é um pacote econômico, mas é a oração, a intercessão. Nós devemos clamar. É o momento de nós unirmos em um só propósito, de orarmos por essa nação, por essa terra que o Senhor nos concedeu e declararmos, assim como Abacuque declarou, que poderia faltar tudo, mas a salvação e a alegria naquele que poderia dar esperança, que é o Senhor, isso não falta. Devemos reconhecer, portanto, que sem Cristo nada podemos fazer, pois é Ele que nos fortalece para que possamos superar e vencer as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Portanto,
para enfrentarmos essas crises, nós devemos depender do Senhor e confiar que Ele continuará cuidando de nós. Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando da sua vida, da sua casa, dos seus. A palavra do Senhor nos garante isso. Assim como naquele tempo, quando os israelitas estavam ali no Egito, e Deus deu uma palavra a Moisés para que passasse o sangue sobre os umbrais da casa. E o anjo da morte ia passar, mas aquela casa que tinha o sangue, nada ia acontecer, a morte não ia vir sobre aquela casa. Da mesma forma é hoje, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus morreu pela minha e pela sua vida. Existe uma esperança, existe uma promessa do sangue de Jesus, nos garante isso, nos garante que esse pânico que o mundo está vivendo não vai atingir as nossas casas, não vai atingir os nossos familiares. Nós precisamos tomar posse dessa promessa, precisamos declarar isso como a verdade, porque é a verdade, é a verdade. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós devemos fazer, buscar ao Senhor, trazer a realidade espiritual que está nessa palavra, nessa verdade, clamar, nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor, para que o Senhor venha e sara essa terra. É tempo do povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, interceder para que a crise cesse, para que essa pandemia se encerre, para que esse isolamento social acabe e que haja um alinhamento dos céus com a terra. Haja um alinhamento da vontade de Deus com essa terra. Deus, Ele é o único que pode mudar essa história. Deus é o único que pode mudar. E a intercessão, a oração é a ferramenta que Ele nos deu para trazer à existência essa verdade. Por isso, nessa noite, eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. A palavra, o significado do nome Abacuque, significa abraço de Deus. A minha oração nessa noite é que você se sinta abraçado por Deus nessa noite, independente da situação que estamos vivendo, independente da situação que o mundo atravessa. Nessa noite você possa sentir o abraço de Deus. Nessa noite você possa sentir a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ela está sobre as nossas vidas. Existe uma promessa do Senhor para os filhos. É tempo dos filhos de Deus se posicionar em intercessão, em oração e clamar para que a intervenção venha, a intervenção dos céus venha, o alinhamento dos céus venha sobre a terra, a justiça de Deus venha, a vontade de Deus venha. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa, assim na terra como é no céu. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, no nome de Jesus. Pai, debaixo desta palavra que foi liberada nessa noite,
Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos. Pai amado, eu quero colocar a família, os lares, ó Deus amados, dessa nação. Pai amado, tantas pessoas que se encontram com medo, apavorada, ó Deus amado, insegura com os dias que há de vir, Senhor. Mas eu quero, Senhor Jesus, nessa noite te pedir, Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Deus amado, entre em cada lar, em cada casa, Senhor, em cada família, Senhor Jesus Cristo. Deus amado, que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor nessa noite. Que eles possam se sentir, ó Deus amado, tocados pelo Senhor nessa noite, Pai. Deus, a minha oração, Pai amado, é que o Senhor, ó Deus amado, mude, ó Deus amado, essa realidade. Deus amado, que a glória do Senhor venha sobre essa terra, Senhor. Que a justiça do Senhor venha sobre essa terra. Deus amado, que a cura do Senhor venha sobre essa terra. Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença, como igreja, Senhor Jesus Cristo, como filhos do Senhor, Pai. Nós clamamos, ó Deus, nós pedimos perdão, Senhor Jesus, pelos pecados dessa nação, pelos pecados cometidos nessa nação, Senhor. E clamamos, ó Deus amado, pela cura, pela libertação, Deus. Oh, Pai, visita, Senhor Jesus, cada hospital. Pai amado, cada leito onde se encontra um doente, Senhor Jesus. Pai amado, que a cura do Senhor, Deus amado, entre por esses lugares. Pai amado, que o Senhor possa, Deus amado, visitar, Senhor Jesus, cada lar, Deus, cada família, não somente do Brasil, mas de todas as nações da terra. Pai amado, as igrejas, ó Deus amado, que estão nos lares, em todos os lugares deste mundo, Senhor. Pai amado, visita os lares nessa noite, Senhor. Visita, Deus, o coração dos teus filhos nessa noite, Senhor. E traz a paz do Senhor, Deus, que excede todo entendimento, Pai. Deus amado, o mundo pode estar desesperado, pode estar com medo, apavorado, mas nós sabemos, Deus, que a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor, ó Deus amado, não está indiferente, ó Deus amado, das situações que está acontecendo. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sentado no alto e sublime trono, com todo o controle está nas tuas mãos, Senhor. E eu te peço nessa noite, Deus, Pai amado, traz, seu Deus amado, Pai amado, traz, Senhor Jesus Cristo, a cura, Deus, traz, Senhor Jesus Cristo, a solução, ó Deus amado, que não está nos homens, ó Deus, mas que está no Senhor. Pai amado, converta, Deus amado, os corações dos pais aos filhos. Pai amado, nesses tempos, Senhor Jesus, traz, ó Deus amado, um alinhamento familiar, Senhor. Pai amado, traz, ó Deus amado, uma conversão, Senhor Jesus Cristo, dos corações dessa terra, Senhor. Pai amado, para que cesse, Senhor Jesus, toda maldição, para que cesse toda praga, Deus, toda epidemia, Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Deus amado, e desde já te agradeço, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor, ó Deus, pode mudar. Só o Senhor pode mudar essa situação. Eu creio, Deus, que o Senhor já começou. A obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para cumprir. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.